de novo. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casinha de oração. Vamos agradecer a Deus por Ele permitir nós chegarmos aqui hoje. Vamos entrando já no clima. Vamos sentando direitinho na cadeira e vamos nos conectando, porque essa sala já foi preparada, o plano espiritual já esteve por aqui, já preparou tudo para nos receber, e é importante que a gente saiba que esse momento, a hora do Evangelho, é o momento mais importante que tem de todo o trabalho que acontece aqui no nosso grupo espírita. É um momento onde nos conectamos, onde somos recebidos pelo plano espiritual, que vai fazer com que a gente possa entender, compreender as lições que Jesus nos deixou. E assim nós vamos pedindo a Ele que envolva a todos vocês. Vamos fechar os olhos e vamos fazer uma ligação com Ele agora. Vamos nos ligar a Deus Pai, a Deus Todo-Poderoso, a Deus que é bondade, que Ele abra nossas mentes e nosso coração, para que possamos assim entender e principalmente colocar em prática as lições que Jesus nos deixou. E assim nós vamos falar sobre a parábola do rico insensato. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Sônia, sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu quero falar um instantinho, um pouquinho só sobre o nosso grupo Rafael, as coisas que a gente faz, que muitas vezes as pessoas vêm, entram e saem e ficam sem saber o que acontece. Aqui no nosso grupo nós fazemos uma campanha para enxoval de bebês que a gente entrega para as mães que necessitam. São mães solteiras de uma comunidade aqui perto e que a gente faz o enxoval. Então, se alguém conhecer algum bebê que já perdeu as roupinhas, que não usa mais, que bebê, né, perde a roupa tão fácil, a gente aceita doações. A Rosana é encarregada de fazer o enxoval todo. Quantos enxovais já foi esse? 53 enxovais a gente entregou esse ano, tá? Não é grande coisa, é uma sacola com as coisas principais que as mães precisam. É um socorro de primeiro momento. Mas eu garanto para vocês que com isso a gente consegue evitar muitos abortos. Porque elas se sentem seguras que tem um começo, que tem uma roupa para colocar nos filhos, tá? Às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Nós nos reunimos, tá? Online. Quem tiver interesse, deixa o telefone com o Luiz, a gente agrupa no nosso grupo e a gente pode junto ler o Livro dos Espíritos e conversar um pouquinho. Eu e o Gleidson que fazemos isso, tá? Às quintas também tem uma leitura de um livro. Eles terminaram de fazer agora um curso de um passe, então ainda está em aberto qual livro será, mas às quintas também acontece isso, tá? Nós aceitamos doações de roupas, porque temos um bazar aqui no fundo. Depois quem acabar de tomar o passe e quiser dar uma olhadinha lá no bazar, é com o que a gente arrecada ali que a gente consegue levar o nosso grupo à frente, tá? Então é isso que eu queria falar um pouquinho sobre a nossa casa. Então vamos falar agora sobre a parábola do rico insensato. Um homem que estava entre a multidão, que ouvia as palavras de Jesus, pediu que Cristo ordenasse a seu irmão que repartisse com ele uma herança. O homem estava preocupado com o fato que seu irmão estava lhe defraudando com a relação a partir da sua herança e pediu que Jesus interferisse naquele litígio de família. Naquela época, naquele tempo, o irmão mais velho tinha uma parte maior, em qualquer herança que fosse. Então, ele se sentiu lesado, né?
E como ele estava vendo que Jesus estava andando e fazendo tantos milagres e falando tanta coisa boa, ele pensou, bom, agora é com esse que eu vou, né? Vamos lá, vamos ver se ele consegue resolver esse litígio, né? Naquela época não tinha o Fernando, né? Então, ele estava procurando Jesus, estava de um advogado. Jesus Cristo se recusou a ser juiz de sua causa, pois, na verdade, Jesus não tinha sido enviado para o Pai para resolver esse tipo de assunto, mas para cumprir uma missão muito mais elevada. Então, aqui, Jesus ele ficou bravo, porque ele falou, não, escuta, o que vocês pensam que eu estou fazendo aqui? É a mesma coisa que uma professora ir para uma sala de aula e aparecer uma coisa assim completamente fora do contexto, que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo. Foi assim que Jesus se sentiu quando essa pessoa perguntou isso para ele. Porque Jesus era bom, mas ele era bravo, ele era rígido, né? No falar, nas coisas e tudo mais. É o que a gente sempre costuma brincar, a gente é bom, mas não é bobo, né? Então, ele estava querendo se aproveitar, então ele não gostou disso. E aí, uma lição que fica para a gente é assim, olha, devemos medir nossos julgamentos, pois a justiça divina é equitativa, e não terá por inocentes aqueles que julgam saber tudo e serem sempre justos, mesmo com aqueles que venham a prejudicar o próximo. Então, aqui já está falando, nós temos o costume, né, de julgar. Adoramos fazer isso. Adoramos, por nós mesmos. Para o outro, nós temos a solução. Se eu fosse a Stephanie, eu faria isso, né? Se eu fosse o Davi, eu faria isso. Por que o Davi não faz isso? Que a Rosana faz? Por o nosso problema, nós não temos. Nós queremos um oráculo. Nós procuramos alguém que vai falar para a gente o que a gente tem que fazer. Mas quando é em relação ao outro, nós temos na ponta da língua o que é para fazer. Ah, isso é bem pianinha de fazer. Você fica, ela não faz isso. Porque ela não faz, né? Porque eu quero que ela faça, né? E não é isso. Ele aproveitou e para os apóstolos ele disse essa palavra. Não trouxe pipoca, tá? Só pipoca. Nervosa, calma, sumiu mais. Agora ficou bom. Não, vou colocar aqui. Vai. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrasou. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras?
Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não morre. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Esse pedaço do filme reflete a palestra da semana passada que a Aninha fez. Oi, Aninha. Você falou mais ou menos sobre isso. Então, aqui está toda a parábola, né? Do rico insensato. Se alguém não ouviu direito, não sei se deu para ouvir lá de trás. Então, esse homem, ele teve uma colheita muito boa e ele ficou, né, fascinado com isso. O que ele fez? Eu vou derrubar os meus celeiros, porque eles estão cheios, e vou fazer celeiros maior para colocar toda a minha colheita. E quando ele viu aquilo, ele se entusiasmou e falou: ai, alma, você pode comer, beber, fazer, acontecer, viver na luxúria. Por quê? Porque você tem muito dinheiro, muita coisa. Então, ele pensava, né? Ah lá, tá vendo? Alma poderia descansar tranquilamente, desfrutar do melhor da terra, pois ele havia guardado muitos bens que durariam por muitos anos. Primeiro que naquela época, imagina, mais de 2000 anos atrás, como é que ele ia conservar tudo aquilo no celeiro? Aquilo por si só ia se estragar, né? Porque ele não ia conseguir dar conta daquilo tudo. Ele poderia ter repartido com os trabalhadores dele, ele podia ter doado, ele podia ter feito mil coisas. Mas o que ele pensou? Ele estava com uma ganância. Ele pensou: eu quero mais, mais e mais e mais. E na própria parábola Jesus fala: insensato, esta noite mesmo te pedirão sua alma. Alguém daqui sabe qual o dia que vai desencarnar? Que momento, que segundo? Graças a Deus nós não sabemos. Mas é uma coisa que nós temos que ponderar e que pensar, porque é muito importante. Isso é a qualquer momento. Há coisas que não podemos deixar para depois, não podemos deixar para amanhã. Tem que ser resolvida agora. Sabe qual é o nosso grande erro? O nosso grande erro é nos esquecermos que somos espíritos em experiência aqui na Terra, e não o contrário. O que é o importante para nós é o espírito, não a matéria. A matéria vai ficar aqui, ela vai se acabar, ela vai deteriorar, o bicho vai comer, ou o fogo vai queimar, quem quer se queimar. Mas o espírito não. Ele é eterno. E o que a gente faz? Nós nos esquecemos completamente que o mais importante para nós é o espírito.
E damos um valor enorme a tudo isso. Nós somos gananciosas, nós queremos cada vez mais, exatamente do jeitinho que faz ali o nosso rico essencial, né? Então, ele é um exemplo da ganância, como eu disse, tá vendo? Eu estudei tanto que estou Então ele preferiu derrubar seus celeiros para construir uma hora para compartilhar suas sobras com quem precisasse. Ele queria tudo para si e queria mais e mais e mais e mais. É o que a gente faz. Compramos um carro do ano. Ele leva a gente para tudo quanto é lado. Mas o ano que vem, nós queremos um novo. Compramos o celular da época. Daqui a pouco, celular toca. Atende. Certo? Coisa, sim, mas eu quero mais. Eu quero mais moderno. Então você vai e compra o mais. E assim nós vamos fazendo. E a gente não percebe que estamos fazendo a mesma coisa que o homem da parábola. Nós damos uma grande atenção para as coisas materiais e esquecemos das coisas espirituais. Então aqui se fala muito em caridade, ok? Nós temos que fazer a caridade de dar uma roupa, de repartir uma comida, tudo isso eu acho certo e justo. Só que quando eu estava vendo essa lição, eu comecei a pensar nas parábolas que Jesus fazia. Ele tinha muita coisa entre linhas que a gente não consegue captar. E eu comecei a pensar quando estava fazendo essa parábola. Será que era só dar isso? Porque é fácil, eu abro meu guarda-roupa e eu dou as roupas que eu não quero mais. Eu dou o sapato que eu não ocupo, a panela que está feia, eu ganhei uma nova. Eu dou aquilo que me sobra. É isso que eu dou. Mas aí eu fiquei pensando, não é possível que ele queria só isso de nós. Aí eu comecei a pensar, será que o nosso celeiro maior não é o nosso coração? Será que ele não quer que nós juntemos no nosso corações as coisas boas que ele veio falar? Que tal a gente ampliar muito o nosso celeiro e colocar dentro dele o perdão, que é uma caridade, o amor, a benevolência, a tolerância, o não julgamento do outro. Essas são as coisas boas para o nosso celeiro. Isso nós precisamos ajuntar também. E isso nós precisamos dar. E por isso é uma coisa que quanto mais a gente dá, mais a gente adquire. Quanto mais amor você dá, mais você ganha. Quanto mais perdão você dá, consequentemente mais você é perdoado. Quanto mais você tolera, mais você é tolerante. E assim vamos. Então, nós precisamos lembrar dos bens morais. Isso são os importantes. Isso nós vamos levar na nossa bagagem. É isso que nós vamos levar. A roupa vai ficar. E depois todo mundo vai repartir. E depois aquele que fica traz para o bazar do Rafael. É assim que funciona. E os bens morais? Né? Vamos deixar aquilo que a gente tem de melhor, o que é de melhor na nossa essência, o que nós temos de melhor. E vamos nos melhorar. Vamos tirar de dentro de nós aquilo que é ruim, que não vai fazer bem para o nosso celeiro. O que nós temos de ruim? A inveja, os ciúmes, a preguiça, a maledicência, não é? Todas essas leis morais, essas coisas morais que nos fazem mal. Isso sim vai fazer mal. Porque se a gente for chamado, é nisso que vai se pegar. A caridade da roupa, de tudo, é ótimo, maravilhoso. Mas para nós, em nós, é isso que nós temos que ter.
O que pesa mais são as leis morais que nós precisamos ter. E não somente a caridade de dar por dar. É fácil. Fácil você enfiar a mão no bolso e dar para alguém. É fácil. Você dá uma vez, como todo mundo pensa, pobre só come no Natal, pobre só come na pandemia, depois da pandemia não come, se ele estiver desempregado é dele. Eu fiz uma campanha no meu prédio e tem lá uma dessa daqui de roupa e outra de comida. Na pandemia eu recebia muita comida. Agora eu recebi 1 quilo de feijão e um pacotinho de miojo. Aí roupa tem. Por quê? Porque a pessoa faz limpeza no guarda-roupa e dá. Eu não estou criticando quem dá, porque eu pedi e a gente precisa. A coisa aqui que eu estou falando é da necessidade e é da caridade. A caridade existe, mas a caridade também existe quando você encontra alguém na rua e você dá um sorriso. E você ouve aquela pessoa. E você dá uma atenção a uma pessoa de idade. Você dá uma atenção a uma criança. Tudo isso é caridade. A caridade não está só em pôr a mão no bolso e dar roupa que você não usa mais, ou que você não usa, ou vestir uma criança no Natal, como a gente faz. A caridade também está nisso. No tratar o outro, no ver o outro como igual. E não fazer diferença do feio, do bonito, do gordo, do magro, do alto, do baixo, de todas as coisas que a gente acha que são diferentes do que a gente é. O outro tem o quê? Como fala sempre o Fernando, tem um defeito diferente de nós. Às vezes é igual, às vezes não tá. Às vezes a gente tem que ir pro VAR. Não é? Mas tem. Então, nós não podemos nos esquecer. Somos espíritos. E fomos para isso que viemos aqui. Viemos para cá para evoluir. Não viemos para cá para enriquecer. Como ele falou no começo da parábola. E a Aninha falou a semana passada. Os pássaros não se preocupam. E eles não morrem de fome. O lírio nasce no pântano e é maravilhoso. Nós não necessitamos de tudo isso. A pandemia foi um exemplo maravilhoso, porque eu vivia de camisola dentro de casa. Eu entendi que eu não precisava de tanta roupa que eu tinha no guarda-roupa. De tanto acúmulo, de tanta coisa que eu não precisava. Então a gente vai devagarzinho entendendo do que é que a gente precisa, o que é que a gente necessita e principalmente o que é que eu vim fazer aqui. Pode chamar aqui do jeito que quiser. Escola, hospital, prisão. Fica à vontade. Mas a evolução é nossa e depende única e exclusivamente da gente. A minha evolução não vai depender da do meu amigo, nem da minha neta, nem dos meus amigos. Cada um tem a sua. Então é prestar atenção em nós, em vermos o que é que viemos fazer e lembrarmos da nossa condição. E da parábola, porque o que o rico fez? Ele não sabia que ia ser chamado. Para quem é que ficou tudo aquilo que ele juntou? E o que é que a gente faz? Junta tudo e o que os filhos fazem? Brigam. É aquele momento que existe a briga na família. Todos se davam tão bem quando a mãe estava viva. Pois é. Mas a mãe foi embora, o pai foi embora, ficaram-se os bens e aí todo mundo passou a brigar. Porque cada um quer mais que o outro. E era uma família maravilhosa, todo mundo se dava, estava tudo bem. A hora que chega na hora dos bens, do dinheiro, acontece isso. Então, tudo isso são exemplos para que a gente não faça. Quando a gente vê o erro nos outros, a gente precisa pegar para a gente e ver. Não por reparar, mas para entender e compreender que não devemos fazer a mesma coisa. E a ingratidão que ele teve.
né? Ele fez toda a colheita dele, recebeu aquele monte de coisa, mas ele não foi capaz, em nenhum momento, de agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque a colheita dele dependia de Deus. Do sol, da chuva, da terra. Porque se não tivesse tudo isso, a colheita dele não seria ótima, não seria boa. Então ele foi muito ingrato. Tamanha coisa que ele estava recebendo, e ele não estava nem aí. A soberba. Ele pensou ter o controle dos seus dias, né? Ele se achou cheio da grana, cheio de tudo, como temos hoje. Quanta gente que a gente não vê que tem muito dinheiro e se acha dono do mundo. Pode fazer o que for, pode ofender quem for, não tem problema. O dinheiro compra tudo. Mas não compra Deus. Né? Esse não tem como. Só através dos seus bons atos é que você vai ter a sua evolução, você vai poder fazer algum negócio? Não, Deus não faz negócio. Poder merecer a evolução em um lugarzinho um pouquinho melhor do que a gente tem aqui. A quarta, desculpa, viu, Stephanie, que eu saí completamente fora do que você estava passando. É aquela palavra que a gente sempre fala, a Aninha até falou na palestra dela, que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso a gente se fala, mas naquela época as palavras, as coisas eram tudo diferente de nós. Naquela época um camelo era simplesmente uma corda. Então por isso que se falava, né? Uma agulha e uma corda não daria. E a gente, como ouve, a gente entende, né? Mas não era bem isso que se queriam dizer naquela época. Não era camelo animal. Era um camelo que chamava, uma corda que chamava-se camelo. E a parábola do rico de Lázaro, né? Aqui nessa parábola, quem não conhece, vai saber. Lázaro era uma pessoa humilde que ficava ali na mesa dos reis, da pessoa que comia, bebia, tinha uma fartura, e ele comia somente as migalhas que caíam da mesa do rico. Um dia, Lázaro desencarnou, o rico também desencarnou. E chegando lá no céu, qual foi a surpresa do rico? Lázaro estava lá iluminado, bem, e ele sofrendo penúria. E ele falava para o Lázaro: Lázaro, molha a mão, o dedo na ponta da sua língua e sacia a minha sede. Tamanha era a coisa que ele estava, sufocado. Para que Lázaro estava bem, que ele fizesse isso. E aí Lázaro não podia, então o que ele pediu? Por favor, então, vai até lá em casa, até onde estão os meus irmãos, e conta para eles isso. Para que eles não caiam na mesma coisa que eu caí. Para que eles não passem pelo que eu estou passando agora. Abra os olhos dele. Assim, não vai adiantar, mas por favor, vai lá, conta, manda alguém lá para falar e para contar. Hoje nós temos tudo de bandeja. Nós temos as lições que Jesus nos deixou. Nós temos o Evangelho, nós temos todas as obras póstumas para a gente estudar, entender e ver. Mas a gente deixa de lado. É para depois ficar numa festa, 5, 6 horas, a gente fala: nossa, já acabou. Põe 30 minutos no centro. 40 minutos, a palestra que chata, caramba, só não para mais. É isso que a gente faz. É o que a gente faz com a gente. Então, as lições. A importância da gratidão a Deus em todas as coisas, seja na continuidade da nossa vida ou mesmo no fim dela. Agradecer. Agradecer sempre. A gente só olha as coisas ruins que nos acontecem. A gente esquece de quanta coisa boa nós temos. Fazer isso aqui é fácil, né? Alguém agradece? Pergunta pro Luiz se ele vai agradecer se o braço dele fizer isso. Vai. Por quê? Ele está com problema. Quantas coisas nós temos
adoecemos e reclamamos? Quantas? Isso é só um exemplo que eu estou dando. Quantas? Né? Se entendermos que as leis de Deus regem todas as coisas, não teremos dificuldade em buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, confiando que Ele acrescenta aquilo que nos é necessário para sobreviver. Quanta coisa a gente não precisa, a gente tem, a gente sobrevive assim. Quantas? Nós precisamos é ter bens espirituais. Esses são os bens que vão nos fazer bem. Esse é o que nós devemos correr atrás, procurar, fazer e entender. Olha, alguns pensam que a parábola desencoraja de lutar pelos seus direitos, mas essa não é a questão. O problema acontece quando objetivamos de tal forma coisas meramente passageiras, como se toda a nossa satisfação e felicidade dependesse delas. Então, ninguém aqui está falando que não é boa a riqueza. A riqueza é muito boa quando bem empregada, porque precisamos dela. Precisamos muito da riqueza para a evolução. Quem é rico oferece trabalho. Com o dinheiro, a gente consegue muitas coisas. No campo da ciência, no campo da medicina, para tudo isso, nós temos a necessidade do dinheiro. Só que ela precisa ser bem empregada. Então, não estou falando de jeito nenhum que ninguém tem que trabalhar, que não tem que ter dinheiro, que vamos ficar e vamos ficar. Não, é como agimos e como fazemos com aquilo que temos. Essa é a grande coisa, né? O que nós estamos colocando em primeiro lugar? O que realmente é prioridade? O amor ao próximo e a caridade. Isso é o verdadeiro caminho para a nossa evolução, tá? Então, vamos deixar de fora do nosso coração, pois ele é o nosso maior celeiro, como eu disse no começo, tá? Vamos só fazer coleção de coisas boas, para que a gente consiga ter coisa boa, porque a gente vive uma vida inteira se matando para trabalhar. Quando a gente chega num determinado ponto da nossa vida, tudo aquilo que a gente acumulou, a gente vai gastar com a nossa saúde, se nós excedermos. Se a gente trabalhar muito, o corpo não aguenta. Então, tudo tem que ter um limite, uma parada, uma pensada. Vamos levar para casa essa parábola. Vamos recordar dela durante a semana toda. E vamos ver o que é que estamos colocando no nosso celeiro tão especial, que é o nosso coração. O que estamos pondo nele? Grãos bons, sementes ruins, porque dali vai brotar, né? O que você estiver colocando. Então, trabalhemos, né? No alívio do nosso maravilhoso coração, para que ele possa ficar em paz. É o que eu tinha para falar para vocês sobre a parábola da noite de hoje. Nós vamos encerrando, agradecendo a vocês, a presença de vocês, agradecendo a Deus, a todo o plano espiritual presente aqui conosco, que todos, ao saírem daqui agora, possam levar dentro do coração, do celeiro de vocês, a força, a fé, a coragem, a vontade de lutar, as esperanças renovadas, que ao passarem ali pela sala do passe, todos recebam os melhores fluidos do mundo e que possam permanecer com eles para retornarem novamente na terça. Vão com Deus, fiquem em paz e levem tudo isso para a casa de vocês, onde vocês vão guardar no celeiro do lar de vocês toda a lição que foi nos dada por Jesus. Muito obrigada por me ouvir. Boa noite.